Neste vídeo, o objetivo é apresentar o princípio de funcionamento do transformador. Inicialmente, observe o que ocorre quando uma corrente alternada circula por uma bobina que está envolvendo um bastão de material ferromagnético e sobre a bobina colocamos anéis de alumínio. Através do amperímetro, ajustamos 1 ampere de corrente alternada que circula na bobina de 1500 espiras. Notem que os anéis de alumínio levitam. Acionando o interruptor que está conectado em série com a bobina, impedimos a circulação da corrente elétrica na bobina e constatamos que os anéis param de levitar. Religando o interruptor, a circulação de corrente na bobina, os anéis de alumínio levitam e quanto maior a intensidade da corrente, os anéis afastam da bobina. Esse fenômeno é conhecido como levitação magnética, o qual vem sendo pesquisado e utilizado no transporte ferroviário. Agora, mantendo a corrente alternada circulando na bobina, vamos colocar um anel de alumínio cortado e com as extremidades deste anel conectadas aos bornes de um voltímetro. Constata-se uma diferença de potencial, ou seja, surge uma tensão no anel. Acionando o interruptor, impedimos a circulação da corrente elétrica na bobina e constatamos a diminuição da tensão induzida. Na literatura científica, esta diferença de potencial é conhecida como tensão induzida e, portanto, esse experimento é uma comprovação prática da lei de indução de Faraday. Michael Faraday foi um cientista que estudou e elaborou uma explicação para tal fenômeno. Basicamente, a lei de indução de Faraday estabelece que quando há um movimento relativo entre um campo magnético e um condutor de eletricidade, pode-se ter a indução de uma tensão, como no caso do anel cortado, ou então a indução de uma corrente, como no caso dos anéis que levitaram. Nos experimentos realizados, há movimento relativo entre o campo magnético e condutor, devido ao fato de existir um campo magnético oscilante, ou seja, com intensidade variável, pois esse campo magnético está sendo gerado por uma corrente elétrica alternada. Se a corrente na bobina gera um campo magnético que faz surgir um norte na extremidade superior da bobina, no anel, é induzida uma corrente que gera um campo magnético que faz surgir um norte abaixo do anel. E desta forma, a levitação magnética é consequência da repulsão de dois campos magnéticos iguais. Nesses experimentos, possibilitaram o entendimento do princípio de funcionamento de um transformador. Nesta outra montagem, duas bobinas estão envolvendo um núcleo em U de material ferromagnético. A utilização de material ferromagnético em todos esses experimentos tem por objetivo concentrar no interior das bobinas o campo magnético gerado pela corrente elétrica. Uma das bobinas está conectada a uma fonte de tensão alternada e a outra está conectada somente a um voltímetro, o qual está indicando uma tensão de 29,9 volts. Portanto, o voltímetro está medindo a magnitude de uma tensão induzida na bobina, na qual há um campo magnético oscilante gerado pela corrente alternada que está circulando na outra bobina. Enquanto a bobina conectada na fonte tem 1500 espiras, a outra bobina com tensão induzida tem 1000 espiras. A divisão do valor da tensão na fonte, 51,7 volts, com o valor da tensão induzida, 30 volts, corresponde à relação entre a quantidade de espiras da bobina conectada à fonte e a quantidade de espiras da outra bobina, caso o transformador seja ideal, ou seja, tenha rendimento de 100%.